Respire e diga sim. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Respire e Diga Sim. Muito prazer, eu sou a Carolina Mânica, eu sou atriz e apresentadora desse podcast. Todas nós temos um momento da nossa vida em que temos que dizer sim. Sim para nós mesmas e sim para a nossa individualidade. Eu acho que o grande marco da nossa vida tá quando a gente se dá conta dessa individuação, em que dizer sim é dizer não intrinsecamente para uma série de padrões que já não nos cabem e também não nos servem mais. Esse podcast é sobre isso, sobre mulheres brilhantes que estão à frente de um tempo, sobre a sua trajetória, sobre as suas histórias, sobre seus anseios e também as suas reflexões. É com muita honra que eu recebo aqui hoje a convidada que vai abrir a segunda temporada do Respire e Diga Sim. Eu não podia estar mais feliz em receber ela, que é a professora há 34 anos na organização Nova Acrópole. Uma das palestrantes mais influentes do Brasil, escritora, e eu vou acrescentar aqui uma apresentação bem pessoal. Eu gostaria de falar que ela é uma agente de transformação, pois através da filosofia, ela tem mudado a vida de muitas pessoas, promovendo o autoconhecimento e um plus na consciência dos seus seguidores. Muito obrigada pela sua presença, professora Lúcia Helena Galvão. Muito obrigada, Carolina. Muito bem-vinda. Obrigada. A gente sempre começa o podcast com uma pergunta, né? Que é a pergunta que é o nome desse podcast, que é: quando foi que você respirou e disse sim para você mesma? É uma pergunta bastante interessante, porque a gente precisa, em primeiro lugar, saber o que é você mesma, né, para poder responder essa pergunta. Eu costumo falar que a palavra inteligência vem de interelegere, escolher dentre. Então, a primeira operação que você tem que fazer é escolher, dentre as muitas coisas que a sociedade diz que você deve ser, aquilo que você realmente é. Isso exige profundidade, exige um pouco de vida interior, exige que a nossa consciência se volte para dentro, que a gente exercite a reflexão. Então, eu posso dizer que comecei a dizer sim para mim mesma no momento em que eu percebi a mim mesma, ou seja, quando ela começou a se movimentar e ter necessidades e me mostrar qual era o real propósito da minha presença na vida. Ou seja, eu posso dizer que isso coincidiu com o início do meu interesse por filosofia, que era exatamente o que eu buscava na filosofia, me encontrar dentro de muitas coisas que diziam que eu deveria ser. Eu hoje posso dizer que não é que eu tenha me encontrado, mas eu rastreio pelas características, pelas virtudes, pelos valores, eu rastreio a mim mesma dentro de mim. E só esse rastrear, estar constantemente seguindo as pistas dessa identidade mais profunda, já faz com que a vida fique muito mais interessante e muito mais iluminada por algum grau de sabedoria, que é aquela que nos corresponde. Maravilhoso. E eu queria te fazer uma pergunta. Você falou que você fala assim a partir do momento que você consegue entender você a partir do seu propósito, né? Como que se dá esse entendimento desse propósito? Na verdade, o que a gente considera numa filosofia aplicada à prática é que cada conjunto de seres tem um propósito que é próprio. Então, você pode dizer que a organização molecular de um diamante seria uma meta para várias pedras. Sei lá, uma dicotiledônia, ela é a meta para várias plantas. Nós poderíamos dizer que existe uma meta para o ser humano também, aquilo que se espera dele. É como se você tivesse uma pirâmide. Cada um sobe por uma face, são inúmeras as faces. Mas no ápice todos se reúnem, que é aquilo que se espera na natureza de um homem, que é valores, virtudes e sabedoria. Então, por muito que os nossos caminhos sejam diferentes, à medida que crescemos, vamos nos aproximando. Existe o ideal, que são valores, virtudes e sabedoria. E esse ideal se aplica à minha vida como? O máximo de valores, virtudes e sabedoria que eu posso chegar a ter, quando eu me empenho nessa direção. Então, imaginar aquele momento que nós estivermos diante da morte. Que ser humano queremos ser nesse momento? Que tipo de comportamento, que tipo de maturidade, que trilha queremos ter deixado no mundo? Colocar isso como objetivo final é a nossa obra-prima e encaminhar todos os teus momentos presentes nessa direção. Isso, para mim, é estabelecer um propósito. E você acha que todo ser humano,
ele chega um momento da vida que ele passa a se direcionar a essa meta? Olha, infelizmente, não necessariamente. Parece que existe um momento de esgotamento, que a gente não sabe dizer quando acontece nem por que acontece. Chega um determinado momento que o homem olha e sente que a mera sobrevivência não é suficiente para ele. Ele precisa algo mais. Ele intui que ele percebe que ele pode ter um outro tipo de vida, que não é simplesmente sobrevivência, mas que aporta valores ao mundo, a si próprio, faz com que ele saia daqui maior do que entrou. E esse ponto é algo que só o próprio ser humano pode conquistar, ninguém pode obrigá-lo a chegar aí. Existe uma passagem que eu acho muito interessante, que se fala que os discípulos de Sócrates chegaram para ele e perguntaram: Mestre, o senhor é tão sábio, por que o senhor não pega os 30 tiranos de Atenas, amarra eles aqui em cadeiras, e o senhor fala de filosofia para eles? Quando a gente soltar, serão todos filósofos. Aí Sócrates riu e disse: Olha, minha mãe, Fenaretes, era parteira, e era uma ótima parteira. Mas tem uma coisa que ela jamais seria capaz de fazer, que é dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Entende? A gravidez de ideal, de propósito real, a gravidez de condição humana plena, é algo que cada um conquista em si próprio. Uma vez que ela se manifesta, essa pessoa pode ser ajudada do lado de fora. Pode haver quem lhe ofereça coisas que podem contribuir para iluminar o seu caminho, alguém que possa lhe dar um referencial porque vai um pouco à frente. Aí pode ser ajudada, aí pode entrar o papel de uma parteira. Mas enquanto não se chega a esse ponto, pode ser que essa conversa de sentido de vida, de propósito, pareça muito chata e sem nenhum propósito, para usar o sentido em que se usa essa palavra, né, na sociedade. Total. Muito bom. Muito interessante. Quando você fala em sobrevivência, eu fico pensando assim, né? Tipo, a gente vive num país que ele tem tão pouca estrutura social, muitas vezes, né? E eu vejo que há uma necessidade de você, às vezes, conseguir sobreviver realmente num sentido de, tipo assim, cara, eu preciso sobreviver. Como é que eu vou pensar nessas outras coisas se eu ainda estou tentando lutar pela minha sobrevivência, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, assim, eu acho que o desenvolvimento da espiritualidade, ele não tem nada a ver com isso, né? E eu acho que, às vezes, as pessoas confundem uma posição, tipo assim... as pessoas acham que o desenvolvimento da espiritualidade está ligado a alguma postura elitista, né? Tipo, que você tem que ter conquistado coisas para começar a pensar e desenvolver a sua espiritualidade, né? Eu acho que existe essa mentira sobre isso. Existe mesmo. E às vezes as pessoas já me fizeram essa pergunta. Bom, quem está lutando pela sobrevivência, como é que vai buscar vida, de fato? Eu digo que se pode buscar as duas coisas ao mesmo tempo, desde a base, pode-se começar buscando as duas coisas ao mesmo tempo. E digo mais, que a espiritualidade melhora as tuas chances de ter sucesso na sobrevivência. Imagine que você disputa um emprego, consegue uma vaga numa empresa qualquer. Essa pessoa ela anseia por alguém que ele possa virar as costas e não ser traído por esse funcionário, não ser enganado, não ser colocado simplesmente como sei lá, um funcionário que está tentando ganhar tempo e só quer o salário e não quer o trabalho. Alguém que seja coerente, seja íntegro, que valorize a oportunidade que ele tem de somar para algo positivo, esse alguém todo mundo procura com a vela acesa ao meio-dia. A espiritualidade faz com que se seja assim. Um servidor, um funcionário confiável, íntegro, que quando se compromete com algo, vai buscar realizar esse algo da melhor maneira possível. Qual é o empregador que não gostaria de alguém assim? Necessariamente a pessoa que tem espiritualidade está comprometida com valores. E todo mundo está procurando pessoas com valores. Todos os lugares do mundo, todos os postos do mundo estão carecendo de pessoas com valores. Né? Portanto, nesse campo aí há muito pouca concorrência, porque são poucos os candidatos. Então, a melhor maneira de conseguir o seu espaço no mundo é tendo valores. Esse tipo de pessoa é muito rara. O que é a verdade para você? Imagine você que não existisse humanidade. Nunca tivesse sido criada a humanidade. E, bom, os planetas, a vida como um todo se desenvolvesse
não haveria uma realidade nesse planeta, uma realidade nessas vidas que estão aqui, vegetais, animais. As coisas não teriam um sentido só porque não há homens para observá-las? As coisas existiriam e teriam sentido e teriam um porquê, ainda que não estivéssemos aqui para vê-las. E aí surge o ser humano. Ele é tão vaidoso na sua interpretação da realidade que ele acha que ele tem status de criador, que o que ele imagina do mundo, o mundo realmente vai se tornar. Na Idade Média, todo mundo achava que a Terra era plana e que no final da Terra havia um abismo, uma boca de dragão aberta para que aqueles incautos fossem engolidos, não é isso? A maioria das pessoas pensavam isso. E, no entanto, a Terra não deixou de ser geóide por causa disso. Ela é o que é. O que os homens podem é chegar a perceber isso ou não. Então, existe uma realidade das coisas como são. Quando a gente para de se projetar as nossas aparências, projetar as nossas sombras sobre as coisas, nós começamos a ver um pouco daquilo que eu chamo de verdade. As coisas como são em si, e não o ponto de vista das coisas que mais me agrada, aquele ângulo das coisas que mais me beneficia. Lembra daquela passagem da música do Caetano Veloso, que ele diz que Narciso acha feio o que não é espelho? Então, nós transformamos tudo no nosso espelho. Tudo é visto a partir do ângulo que me interessa, do ângulo que me agrada. E nós não nos interessamos em saber o que as coisas são em si. Quando nós pararmos de ser tão egoístas, tão egocêntricos, e realmente nos interessarmos por alguma coisa do lado de fora, nós começamos a aguçar a nossa vista para ver o que as coisas são. Mas enquanto estamos centrados em torno do nosso umbigo, totalmente voltados para os nossos interesses e nossas necessidades, não vemos mais nada. Vemos o nosso reflexo projetado em tudo, distorcemos tudo. Aí realmente esse mundo distorcido fomos nós que criamos. Mas o mundo existe em si, independente das nossas projeções. E isso é a verdade. A verdade é a realidade das coisas sem as projeções que os seres humanos geram. Que incrível. Essa tua resposta, ela me puxou para duas coisas, assim, e são dois caminhos diferentes, assim. Um que foi um vídeo que eu vi do Ailton Krenak, que ele estava na internet, eu vi ele estava falando, estava conversando, enfim, fazendo um debate, e aí ele falando sobre a relação do homem com a natureza, né? Que falta o homem entender que ele é parte da natureza, né? Falta o homem compreender que ele não domina a natureza, mas que ele faz parte dela. E aí ele veio com uma imagem que eu achei muito interessante, né? Que ele falou assim, imagina a Terra vendo o homem. A Terra olhando para aquele ser pequenininho que está se achando demais. Ela deve pensar assim, nossa, coitado daquele ali, tão insignificante, daqui a pouco já nem mais está aqui e está achando que vai conseguir me dominar. Assim, eu achei muito boa essa imagem e essa colocação dele, porque é muito bonito, né? Você imediatamente se coloca no seu lugar, né? Tipo, você se reduz ao seu tamanho, né? Que eu achei muito interessante. E outro paralelo que veio para mim, assim, muito foi com essa questão das redes sociais, né? O quanto que nós somos intoxicados de projeções de imagem daquilo que, na verdade, reflete o nosso desejo, né? Daquilo que a rede social, ela vai padronizando uma coisa, né? Então você vai sendo seduzido por aquilo e a gente fica intoxicado por aquela coisa por aquele nosso desejo, né? E você não consegue sair e você vai se esvaziando, né? Tipo, o seu valor interno, né? O seu diferencial interno, né? E aí você vai diminuindo as diferenças e parece que a gente vai perdendo uma possibilidade de dar um salto um pouco maior na nossa evolução, né? Tem um pouco essa sensação. O que eu percebo é que nós não confiamos que aquilo que a vida nos oferece é muito melhor do que aquilo que nós ofereceríamos a nós mesmos se a vida estivesse nas nossas mãos, se nós estivéssemos escrevendo o script da vida. Se você pega essas pessoas que nas redes sociais se colocam o tempo todo na beira da praia tomando uma água de coco ou uma cerveja, tomando aquele bronze, você imagina a vida de alguém que fosse simplesmente isso, que não fizesse absolutamente nada por ninguém, que não criasse nada que tivesse algum valor para as pessoas, que não fosse fator de soma na vida de ninguém, ficasse simplesmente passivo recebendo sol e água de coco e cerveja na beira de uma praia.
Que inferno de vida inútil! Que inferno! Provavelmente a vida que ele realmente tem é muito melhor do que aquela. A vida que ele realmente tem, ele está crescendo, ele tem provas. Se ele toma essas provas como desafios, ele sai maior do outro lado. Ele está vencendo dificuldades o tempo todo, ele está tendo oportunidades de aprendizado todos os dias, todos os momentos. Ele tem a oportunidade de subir degraus e ver as coisas de uma maneira muito mais ampla. A vida é um desafio muito mais interessante do que a vida inventada nas redes sociais. A vida que realmente temos é muito melhor, mas as pessoas não percebem isso. Elas acham que a vida ideal é aquilo. Como assim? A vida ideal de uma pedra, que fica parado e não soma nada, nem para o mundo, nem para nada. O ser humano tem muito potencial para ficar parado tomando sol. Ele tem muito o que fazer, ele tem muito o que dar. Ele pode mudar o mundo significativamente. E quando encaramos esse potencial em nós e nos entusiasmamos por ele, aí sim começamos a viver. Como é que nós podemos desprezar isso por uma vida artificial que não soma nada, não traz nada, não tem nenhum sabor? Eu vejo, às vezes, os personagens criados nos produtos populares, seja telenovelas, seja reality show, seja lá o que for, os personagens criados para serem invejados pelas pessoas são, em geral, muito inúteis. São, em geral, muito inúteis. Não são pessoas que contribuam significativamente para a vida, que sejam exemplos de aperfeiçoamento, que sejam exemplos de integridade, de ética, de honestidade, que possam ser um referencial a ser seguido. Dificilmente você vai encontrar alguma coisa desse tipo em produtos culturais. Ou seja, a nossa vida é melhor do que isso. A nossa luta para sermos hoje um pouco mais humildes, hoje um pouco mais íntegros, hoje um pouco mais generosos, é muito mais bonita de se ver do que qualquer enredo de telenovela. Tem muito mais sabor do que qualquer coisa inventada pelo homem. E temos que confiar nisso. E por que gera tanto desejo? É um problema, né? Como uma criança que ainda não enjoou de brincar com o ursinho. Por isso que eu te falei que você não pode obrigar a mulher a engravidar. A gravidez, quem tem que providenciar é ela, né? Depois podemos ser parteiros de almas, mas essa gravidez significa esgotar os desejos de um certo patamar, ou seja, chega uma hora que a criança enjoa do ursinho e esgota os desejos daquele patamar. Sua consciência sobe um degrau. Ele vai para um grau de maior maturidade, onde as necessidades são outras, os desejos são outros. À medida que vamos sublimando o nosso gosto, precisando de coisas cada vez mais sutis, cada vez mais espirituais, neutralizando aqueles desejos mais baixos, nós vamos crescendo. Ou seja, simplesmente temos desejos ainda assim. Mas ontem eu desejava possuir muitos carros novos. Hoje eu desejo ter a virtude que me permite possuir qualquer coisa, seja o autocontrole, o autodomínio, uma capacidade de poupança, ou seja, o domínio da compulsividade. Amanhã eu talvez não precise mais possuir coisa nenhuma, eu desejo possuir a mim mesmo. Depois da manhã eu desejo entender um pouco o mistério do universo. Ou seja, ainda são desejos, mas olha o nível. Então você vai substituindo desejos muito básicos por outros cada vez mais depurados, cada vez mais próximos da condição humana plena, do teu ideal, do teu propósito. Mas o que eu vejo, assim, é que esses desejos... Esse desejo a essa realidade tão superficial, ele é despertado de uma forma tão fácil e ele acaba virando um vício, uma prisão para muita gente, né? Olha, chega um determinado momento que essa prisão se esgota. Chega uma hora, o problema da prisão é que quem te prende é você mesmo. Chega uma hora que tem um esgotamento, onde isso aí já não basta para te fazer feliz. Aí vem um chamado da consciência. O problema é que às vezes a pessoa não atende esse chamado de consciência. Toma essa dor como um problema e vai procurar alguém que faça essa dor se tornar suportável, para ele continuar sentado e preso no mesmo lugar. Às vezes tem certas dores que são libertadoras. Elas vieram para te dizer, chega dessa experiência, vamos procurar algo mais elevado. Mas enquanto o homem não percebe que essa dor é positiva, é como a dor de dente que te chama para correr no dentista para não perder o dente. Essa dor de consciência que te pede que você tenha algo mais na vida, viva por algo maior, não procure calá-la, não procure amortecê-la ou dopá-la. Procure ver para onde ela está querendo te levar. Porque essa vontade de ir na direção que essa dor chama depende de cada um.
Agora, se a gente se conforma na prisão, o problema não é estarmos presos, o problema é a gente se conformar na prisão e tomá-la como nosso lar. E não queremos mais sair daí. Não termos nenhuma voz que nos chame para outro lugar. Qual o papel da arte nisso tudo? É interessante porque a arte é uma expressão da harmonia. Em qualquer nível, em qualquer tipo de arte que você veja, há algum padrão de harmonia, alguma coisa que, através de uma combinação de fatores, transmite uma mensagem, transmite uma visão. Ou seja, a arte trabalha com a harmonia. E a harmonia é o grande segredo do universo, para fazer com que os homens se tornem plenos e para que o universo se torne pleno. Porque a harmonia conduz à unidade. E, segundo se diz em antigas tradições, a unidade é o único atributo de Deus. Deus é um ser que você não pode dar nenhum atributo para ele. Se você diz ele é redondo, o quadrado fica do lado de fora. Se você diz ele é azul, o vermelho fica do lado de fora. E não pode ficar nada do lado de fora dele, porque não existe do lado de fora. Então, o único atributo dele é ser uno. E a harmonia nos leva na direção da unidade, ou seja, nos aproxima de Deus. Cada vez que vemos a harmonia, nós internalizamos essa harmonia, sentimos necessidade dela. Ela desperta uma necessidade de harmonia dentro de nós. E você acha que com isso eu posso concluir que a arte ela pode nos aproximar a esse entendimento de Deus? Sim. A arte, a partir do momento que harmoniza você consigo mesmo, você já não é um conjunto de vozes que estão lutando dentro da tua cabeça. Você alcançou uma voz só. Ou seja, você alcançou a unidade dentro de você. A partir do momento em que você desenvolve uma empatia, uma fraternidade, você alcança a unidade fora de você. E cada vez mais essa unidade vai crescendo. Daqui a pouco você se unifica com toda a natureza, não só com a humanidade, e vai unificando, até que um dia chegaremos à unidade absoluta, que é o próprio Deus, que é o próprio Pai. Tá? Então, podemos dizer que existe uma pirâmide civilizatória. E essa pirâmide civilizatória tem 4 faces, que é a arte, a ciência, a política e a religião. E a função das 4 é nos aproximar do ápice da pirâmide, quando são bem exercidas. Elas existem para nos aproximar do ápice da pirâmide. É interessante isso, porque a gente coloca a religião, né? E hoje em dia o que a gente vê é que a religião às vezes quer se apropriar de um Deus, né? Que ela define como um conceito. A gente vê que muitas guerras elas acontecem porque o meu Deus é melhor do que o seu Deus, né? Como é que a gente pode chegar nisso, né? Tipo, porque se a gente pensa na palavra o que é Deus, né? O nosso conceito do que é o Deus, né? Para mim, por exemplo, é uma coisa que... Não, eu fico pensando assim, beleza, então eu não sei nada sobre Deus, porque se a gente vai disputar qual que é o Deus melhor, eu realmente não sei nada sobre Deus. Se para aproximar de Deus você tem que executar seres humanos, né? Levá-los a uma morte torpe, levá-los a invasão daquilo que eles têm, da terra deles. Bom, que Deus estranho que quer essa carnificina, né? Na verdade, honestamente, vamos falar bem honestamente, eu acho que guerra nenhuma se fez em nome de Deus. Deus foi pretexto para interesses pessoais. Isso. Eu acho que Deus foi utilizado como pretexto para interesses que, na verdade, são de outra ordem, né? Mas se você observar a origem da palavra religião, religio, religare, no latim, você vai perceber que ela é bem vertical, ela nos religa a algo que está lá em cima ou dentro de nós, ou seja, ela nos religa a uma unidade absoluta. Portanto, aquilo que nos distancia dessa unidade, aquilo que nos divide, nos secciona, o que secciona não é religare, é sectare, que não dá origem à religião, dá origem à seita. Então, como diz a própria Bíblia, pelas vossas obras os conhecerei. A ideia da religião é religar os homens a Deus e, consequentemente, os homens entre si. A partir do momento que joga uns contra os outros, secciona, não une. Tá? Isso não é próprio. Então, cada um vai ter que ter um critério para ver se quem usa o título religião realmente é religião. Quem usa o título política é realmente política. Quem usa o título ciência, quem usa o título arte, é realmente ciência, é realmente arte. Tá? Para isso, a filosofia desenvolve um discernimento muito bom. Ajuda a desenvolver um discernimento muito bom para que a pessoa possa fazer as suas escolhas. E isso tudo vem a partir de uma necessidade do homem e do seu ego, né? Em possuir.
A gente tem o tempo inteiro essa necessidade de dominar, controlar e possuir, né? Na verdade, é uma grande brincadeira. Você falava ainda há pouco sobre a fala do Krenak. Eu já pensei uma coisa parecida, sem nem saber que ele tinha dito isso. Eu penso quando uma pessoa coloca uma cerquinha num pedaço de terra e diz, ela é minha. Imagina esse pedaço de terra olhando para você. Rapaz, você é um ser de um dia. Daqui a pouco eu é que vou te engolir, você vem para o meu seio. Como é que você é meu dono? Eu estou aqui desde o início até o final dos tempos no planeta. Como é que você pode ser meu dono? Ou seja, nós somos donos de quê, afinal de contas? Existe um ditado filosófico que diz: aquilo que pode ser tirado de você não é realmente teu. Teu é apenas aquilo que não pode ser tirado de ti. Ou seja, se eu sou uma pessoa justa, como é que você vai tirar a justiça de mim? Se eu sou uma pessoa íntegra, como vai tirar isso? Então, isso é realmente meu. Qualquer outra coisa é ocasional. Passa por nós. E nos cabe honrar esse depósito que a natureza fez nas nossas mãos, né? Honrar, tratar da melhor maneira possível, dar o nosso melhor e deixar que ele siga o seu curso. Porque nosso realmente nunca foi. E você, como você vê essa resposta da natureza através da crise climática, né? Porque a gente vê, assim, eu achei tão, assim, por exemplo, essas cheias que tiveram em Porto Alegre, eu comecei a observar o mapa, né? E aí, quando você vê, assim, as partes que foram aterradas, assim, exatamente até onde foi a água, parece que é a natureza querendo reencontrar o seu próprio curso natural. Eu fiquei bem impressionada, assim, com isso, sabe? Tipo, Imagine você, existe inclusive uma teoria que fala sobre isso, a teoria de Gaia, que diz que o planeta é um ser vivo. E assim como o nosso corpo, que é um ser vivo, tolera muitos micro-organismos dentro dele, vivendo numa harmonia perfeita, por exemplo, temos uma riqueza de micro-organismos na nossa flora intestinal fora do comum. Eles vivem em harmonia conosco enquanto estão aí, no intestino. Se eles querem passar para a nossa corrente sanguínea, já a nossa imunidade vai atacá-lo com toda a força, né? Que aí não é lugar dele. Então, a mesma coisa a Terra. Nós estamos participando do corpo da Terra e podemos viver com muita harmonia com ela. Mas a partir do momento que começamos a entrar no lugar errado ou a agir de maneira inadequada e prejudicar o corpo da Terra como um todo, será que essa Terra também não tem um sistema de imunidade? Ela não manda também lá o seu exército de glóbulos brancos em cima de nós? Ela não tem os seus mecanismos para dizimar aquilo que está adoecendo? Está fazendo com que ela sofra? É muito provável, porque isso é uma lei da vida. O caibalion egípcio tem um princípio que é o princípio da correspondência. O que há acima, há abaixo. Se isso acontece no nosso corpo, e se nós possamos fazer uma suposição de que a Terra também é viva, é muito provável que aconteça no corpo dela também. Então, da maneira como nós convivemos com a Terra, determina se ela nos quer ou se ela quer nos eliminar. E aí é um sofrimento que às vezes é provocado de um lado e a consequência vem de outro, né? E às vezes pessoas que não têm nada a ver com o problema, estão no Rio Grande do Sul, sofrem por um efeito estufa gerado do outro lado do planeta, enfim. Aí é difícil da gente poder direcionar os efeitos exatamente para quem gerou as culpas, né? Acaba sofrendo todo mundo. exatamente. A gente vai para aquele princípio da unidade, né? Que você fala, né? Que você trouxe, né? Que somos todos um, né? Quando a gente tem que compreender essa relação, né? Que estamos todos interligados, né? E acho que essa questão da crise climática, ela tá aí para provar essa realidade, assim. Porque a gente sente esse efeito, né? Tipo, a gente não consegue apontar onde foi que aconteceu, mas o efeito, ele é global, né? Uhum. Isso é interessante, porque se você pegar o conceito indiano da lei do karma, né, que é causa e efeito, é um karma coletivo. A humanidade gerou e a humanidade paga. Uhum. E parece que para limpar esse karma coletivo está bem difícil, porque já geramos algumas ações que são irreversíveis. Eu tenho ouvido falar, alguns especialistas bastante sérios, que alguns efeitos que geramos sobre a Terra são dificilmente reversíveis no médio prazo. Ou seja, nós vamos ter que aguentar as consequências mesmo, não vai ter outro jeito. Você acha que tem alguma
possibilidade de algum despertar através desse sofrimento? Honestamente, me perguntaram muito isso na época da pandemia. Diziam, será que depois de todo esse sofrimento as pessoas vão se tornar melhores? E o que eu respondia para elas é o mesmo que eu vou responder para você. É a mesma história do Sócrates. Se o sofrimento levou a pessoa a uma situação limite, onde ela despertou, elas vão mudar. Mas se não levou, elas vão continuar fazendo a mesma coisa assim que passa o perigo. Tá? Então depende de como as pessoas reagem ao sofrimento. Tem pessoas que, através do sofrimento, se tornam grandiosas, começam a pensar na dor da humanidade, começam a ter uma visão de mundo muito mais ampla, mas tem pessoas que passam pela dor e só se tornam rancorosas, amarguradas, sem perspectiva nenhuma de fazer algo positivo. Então depende muito de como você encara a dor. Tem gente que vai procurar culpados para tudo quanto é lado, vai se vitimizar e não vai crescer nada, porque não é alguma coisa que possa ser forçada de fora para dentro. O crescimento não pode ser forçado de fora para dentro. Ele parte da maneira como nós enfrentamos a adversidade. Deveríamos enfrentar a adversidade e dizer que eu só saia do outro lado maior do que eu entrei. Que assim temos chance de crescer em cada dificuldade que passa na nossa vida. Eu fui no TEDx Amazônia ano passado, e aí uma coisa que ficou muito, né, disso tudo foi essa questão ética, né? Que a gente perpassa por uma questão ética com a natureza, né? Porque a gente, ser humano, quer comer goiaba o ano inteiro. Mas a natureza não tem goiaba para dar o ano inteiro, né? Então a gente faz com que essa goiaba exista o ano inteiro, né? Custe o que custar. A gente não consegue abrir mão desse nosso satisfazer, desse desejo de comer a goiaba o ano inteiro. A gente acha que a gente tem o direito de comer a goiaba o ano inteiro. Que tem que nos dar... tem que nos dar essa goiaba o ano inteiro. É interessante porque a ciclicidade é uma lei da natureza. E nós percebemos essa lei na nossa vida, mas não damos à natureza status de vida também. Então não permitimos a ela viver os seus ciclos. Eu tenho 60 anos de idade, eu não posso querer viver de novo tudo que eu vivi aos 20, tem coisas que não pertencem a esse ciclo. Eu sou obrigada a aceitar isso. As modificações que a vida impõe para mim, as oportunidades, mas também as limitações. Sou obrigada a aceitar o que cada ciclo traz. Mas parece que a natureza não tem direito ao status de vida que damos a nós. Parece que nós somos a única vida por aqui. O resto é tudo material, matéria-prima para nosso uso. As coisas não têm tanto direito de estar aqui quanto nós, não merecem tanto respeito quanto nós merecemos. Então, eu respeito o ciclo meu, mas eu não respeito o ciclo da fauna, da flora, de nada. Tudo está aí para ser matéria-prima para a minha experiência pessoal. Eu não tenho por que respeitá-los. Um dia a gente vai ser obrigado a reconhecer que toda a vida que está à nossa volta tem o mesmo status, tem os mesmos direitos, e que, portanto, tem que obedecer às mesmas regras quando se respeita algo, respeitar tudo. Eu sonho com um dia que, inclusive, as nossas legislações processem pessoas seriamente que prejudicam a vida de um animal, a vida de plantas, com mais seriedade, com mais rigor do que fazem hoje. Porque está atentando contra a vida, e a vida, toda ela é dotada do mesmo valor. Como é que a gente pode manter o estado de presença numa sociedade que é tão atravessada? Olha, na verdade, você tem que manter o estado de presença independente do que a sociedade seja, porque isso é função do homem, ele ser construído de dentro para fora, independente do que o mundo é do lado de fora, ele ser fiel a si mesmo. Platão chamava isso de homem de ouro. Ele dizia que pode haver ciclos muito baixos na natureza, ciclos de ferro, mas o homem de ouro tem que continuar sendo de ouro em qualquer época, em qualquer estação. Se você imagina, por exemplo, esse anel que eu tenho no dedo. Ele é um anelzinho de ouro. Você percebe que ele está há décadas no meu dedo, que ele continua com a mesma aparência, dourado. Você sabe que se fosse outro metal já estaria preto, porque a influência da pele humana é tão forte que adultera as características dos metais. Mas o ouro é tão fiel a si mesmo que a minha pele não pode fazer nada com ele. Nós deveríamos ser tão fiéis a nós mesmos que o meio não fosse capaz de nos determinar. Quando você consegue isso, sabe o que acontece? Você vira o jogo e você começa a determinar o meio. Você começa a influir, você começa a escrever a história, ao invés de ser um mero produto dela. Tá?
Então, quanto mais o homem encontra a si próprio, quanto mais ele é fiel a si próprio, independe do que esteja acontecendo na sua volta, ele é um homem de ouro. A época pode ser o que for. Eu não dependo do mundo para ser o que eu sou. Se eu dependo do mundo, o mérito é do mundo e o demérito é do mundo e não meu. Eu sou como uma esponja que você mergulha no balde de tinta azul, ela é azul. Aí você lava, mergulha no balde de tinta vermelha, ela é vermelha. Quem sou eu? Nada. Eu sou um mero produto do meio. Olha, o ser humano é muita coisa para ser tratado dessa forma. Já produziu muitas mudanças radicais no mundo, para depois vir se fazer de vítima de que ele é produto do meio. Olha o que nós estamos falando, o que ele fez com a natureza. Ou seja, por que de uma hora para outra ele se sente tão fraquinho, que não pode ser ele mesmo, que ele tem que ser o que o meio manda? Isso, na verdade, tem uma boa dose de comodismo nosso. Nós podemos despertar. Nós podemos ter um critério próprio, uma inteligência própria, uma visão própria do mundo. Nós podemos não ser massa de manobra, não sermos jogados de um lado para o outro pela opinião do coletivo. Nós podemos ter individualidade. Podemos viver o processo que você falava no início, de qual falava tanto Carl Jung, né? Que é o processo de individuação. E para isso viemos ao mundo. Eu acho que a gente chegou no final. A gente já está aqui há 40 minutos conversando. Mas, assim, eu fico aqui... Toda vez que você fala, assim, eu tenho vontade de fazer um silêncio, sabe? Para receber o que você falou e conseguir processar, né? O nosso próximo passo, né? Mas como a gente tá aqui numa mídia que exige uma velocidade, assim, eu não posso fazer essa pausa, né? E é muito interessante isso, porque eu fico pensando, assim, nessa minha sensação e nessa necessidade que eu tenho, depois de te ouvir, de fazer essa pausa. E eu não posso dar essa pausa, né? Eu preciso seguir com a nossa pauta para ela ir além, né? E aí eu faço um paralelo, né, com a realidade que a gente vive, né? Com essa questão da gente ter que sempre se manter hiperprodutivo, né? E ter sempre a resposta na ponta da língua. E sempre tem que estar mostrando que a gente está fazendo muita coisa. E que a gente é muito, muito interessante. E que a gente tem muitos trabalhos. E que a gente tem muitas ideias. E que a gente é sempre tudo muito, né? Eu Então... dou um curso de Vai, continua. administração do tempo, Caroline. E nesse curso eu sempre falo para as pessoas, nós temos tanto tempo vago nas entrelinhas da vida que você nem imagina. Eu peço para eles fazerem um exercício, planejar o seu dia seguinte inteiro. O que eu vou fazer de 7 às 8, de 8 às 9, de 9 às 10, incluindo lazer, descanso, tudo. E que no dia seguinte eles andem com um relógio que soe um alarme de hora em hora. E que eles vão anotando, dessa última hora, quanto eu fiz o que eu deveria estar fazendo. Eu deveria estar me transportando de um lugar para outro. Quanto tempo eu me transportei? O tempo que sobrou, eu fiz o quê? Fiquei disperso, fiquei, sei lá, com conversas inúteis, fiquei olhando bobagem na internet, sei lá, 20 minutos. Aí a outra hora você marca a mesma coisa. Soou o alarme, quanto dessa hora eu fiz o que eu tinha que ter feito, tal tarefa no meu trabalho. Você vai perceber que às vezes usou 20 minutos daquela hora para fazer o que você tinha que fazer. 40 minutos ficou desperdiçando tempo com um monte de tira-tempos. Quando a pessoa faz esse exercício, no final do dia ela vai somar quanto tempo oco ela teve, quanto tempo vazio de dispersão. Às vezes dá de 5 a 6 horas. Você acredita nisso? E quando eu chego para Acredito. você e digo, tome um tempo para refletir sobre a vida, você vai dizer, não tenho tempo. Como assim? Se eu te disser, faz um curso de filosofia, Carolina, você vai dizer, não tenho tempo, eu tenho que parar de fazer alguma coisa para fazer filosofia. Mas você tem 5 a 6 horas por dia que você está dedicando à dispersão, a fantasias, a formas mentais soltas que não servem para nada. E você poderia estar dedicando isso a uma reflexão filosófica, a uma busca de identidade, a uma busca de estabelecer o que você pensa sobre o mundo, o que você pensa sobre si próprio, independente das influências do meio, a partir das tuas experiências de vida. Ou seja, tem tempo de sobra para fazer essas coisas. Mas nós não abrimos mão do tempo de dispersão. Quando nos oferecem alguma coisa, a gente quer abrir mão do tempo ocupado. Vou ter que parar de fazer inglês para fazer filosofia. Não, faz o inglês.
E faz a filosofia no tempo que você está jogando fora, que é muito, que é muito. Então, nós temos aí muita coisa de nós mesmos que não conhecemos. Não sabemos muito bem como empregamos o nosso tempo. Ele não é tão ocupado quanto a gente pensa, não. Está cheio de vácuos, está cheio de vazios. Exatamente. Professora, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer conversar com você. E queria convidar todos que estão nos ouvindo e nos assistindo a seguir as redes, né, da professora. E queria que você falasse aqui das suas redes, para que eles pudessem seguir, para ocuparem os seus tempos, que vocês acham que vocês não têm, de uma forma melhor. Eu estou no Instagram, com o prof. Lúcia Helena Galvão, tudo junto, sem acento, né? Então é Lúcia Helena Galvão. E estou também no YouTube. Eu tenho hoje mais de 1000 palestras na internet. Uma parte no YouTube e uma parte no canal de streaming da Nova Acrópole, que é o Acrópole Play. No YouTube basta digitar Nova Acrópole e você vai cair no canal que tem mais de 1000 palestras, todas gratuitas e todas elas com conteúdos muito bons para serem aplicados na vida, que nos ajudam a desenvolver a reflexão. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que nos ouviram e até a próxima. Respire e diga sim.